Boa noite a todos, amigos, companheiros de estudo. Estamos mais uma vez ao vivo, terça-feira, 19 horas, através da página do Centro Espírita, 3 de outubro, aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, para toda Minas, todo o Brasil, e você que está em qualquer lugar aí do Brasil, do mundo, nos dando esta honra de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda terça-feira refletimos, estudamos um capítulo, os temas centrais de cada capítulo, haja vista que a profundidade do Evangelho segundo o Espiritismo requer um estudo pormenorizado, um estudo bem atencioso, bem detalhado, de cada ensinamento trazido pela espiritualidade, pelos espíritos superiores, através da magnífica codificação, da magnífica compilação de Allan Kardec. Vamos hoje trabalhar, refletir, estudar o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, seguindo aí as bem-aventuranças do Mestre, do nosso Divino Mestre. No capítulo 8, a gente falou sobre bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, e hoje, seguindo esta linha das bem-aventuranças, a parte importantíssima do Evangelho, estamos no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma oração, pedindo que a espiritualidade maior e que nosso Divino Mestre Jesus conceda-nos esta oportunidade de aprendizado, que possamos sair daqui sempre com algo mais, sempre com uma reflexão dos espíritos, dos ensinamentos cristãos trazidos pela espiritualidade maior, para que a gente possa prosseguir na nossa reforma íntima, vencendo as paixões inferiores, caminhando rumo à luz nas pegadas luminosas do nosso Divino Mestre. Há duas passagens de Mateus, do capítulo 5, que Kardec coloca bem no início deste capítulo, que nos servirão de base, de reflexão para os subtítulos do capítulo. No início, já nos traz Allan Kardec. Bem-aventurados aqueles que são brandos, pois possuirão, herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Grandes frases altamente profundas, com um significado muito importante, muito profundo. Por estas frases, estas máximas trazidas por Jesus, Jesus faz da meiguice, da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei divina, uma lei imutável, como é nosso Criador. Por outro lado, toda palavra ofensiva traz, expressa, exprime um sentimento contrário a essa lei de Deus, ensinada e exemplificada pelo Divino Mestre Jesus. Então, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de Deus, contrário, portanto, à lei do amor e da caridade. Não é possível, não é racional, não é lógico amar a Deus sem ter humildade a Deus. Não é possível amar a Deus se não exercemos, se não colocamos em atividade a caridade para com o próximo. São incompatíveis. O amar a Deus é algo que se expressa nas nossas condutas, comportamentos, pensamentos e palavras. É algo
que sai da nossa esfera e atinge o outro. Então, amar a Deus, eu amo a Deus, mas e a minha conduta e os meus pensamentos estão consoantes com esta expressão que tanto dizemos por aí, sou submisso a Deus, amo a Deus? Esse é o primeiro ponto de reflexão da noite. Será que a nossa conduta, quando eu falo conduta, englobando atos, comportamentos, pensamentos e palavras, será que nossa conduta está consoante e conforme esta frase que a gente tanto expressa, tanto diz por aí, eu amo a Deus, sou submisso a Deus? Vamos pensar sobre isso? A primeira frase que nós dissemos, a primeira máxima, vamos dizer assim, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles herdarão a terra, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus quase sempre fala do reino dos céus, do reino de Deus, da vida espiritual. Mas aqui Jesus fala sobre herdar a terra, possuir a terra. Será porque Jesus utilizou neste momento este ensinamento? Existem algumas reflexões, algumas interpretações, mas quando a gente espera, quando estamos à espera dos bens divinos, das conquistas espirituais, paralelamente nas nossas jornadas reencarnatórias aqui na carne, o homem tem necessidade dos bens que estão aqui na terra, da necessidade dos bens que estão aqui para viver, para seguir em frente a sua jornada aqui na carne. Contudo, o Mestre nos chama a atenção sobre a importância que é dada a essas conquistas materiais, aos bens da terra. Aqui a gente tem que voltar a refletir o que já trabalhamos num dos 8 capítulos anteriores, e eu repito, quais são nossas prioridades? São exclusivamente materiais, em detrimento das espirituais? Temos as duas prioridades, os dois objetivos, mas a prioridade material domina? Pois é, então a gente tem que refletir neste ponto. Temos sim que almejar conquistas materiais, nada de errado nisso, um trabalho melhor, um cargo público, uma profissão mais adequada, uma casa melhor, um carro melhor, etc. Mas não podemos priorizar as conquistas materiais e esquecer as conquistas espirituais, que são as mais importantes. Então essa é a questão trazida por Jesus também neste ensinamento. O herdar a terra, nesta passagem de Mateus, no versículo 4 do capítulo 5, o herdar a terra, ou em outras traduções, o possuir a terra, também a gente pode interpretar de outra forma, já trazendo mais aqui para a nossa amada e respeitada doutrina espírita. O herdar a terra a gente pode entender que nem todos que hoje aqui estão na sua jornada reencarnatória voltarão a reencarnar aqui na própria terra. Ou seja, nem todos que aqui estão possuirão a terra, herdarão a terra. Nem todos que aqui estão terão novas oportunidades de reencarnações, ou seja, de aprendizado aqui na terra. Nem todos. Por que nem todos? Porque aí agora a gente vai chegar naquela questão que a gente tanto vê aí nas palestras espíritas e na internet, a questão de a Terra é um planeta expiatório, mas está caminhando para ser um planeta de regeneração. A Terra está caminhando para um planeta de regeneração. Será que está mesmo? Tem gente que já está colocando em datas, daqui 50 anos, 100. Nós não podemos refletir desta forma, haja vista que a Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente. Será que é daqui 50, 100 anos que ela vai se transformar em planeta de regeneração? A Terra
podemos até analisá-la como algo que tenha vida, um planeta, mas a Terra tem espírito, a Terra tem inteligência? Não. Quem tem espírito, quem tem inteligência somos nós, os homens. Então nós que temos que mudar. A Terra não muda sozinha. Nem um planeta de provas e expiação vai se transformar em planeta de regeneração num clique, num piscar de olhos. Isso é gradativo, paulatinamente isso vai acontecer. E se a Terra chegar, não sei se daqui 1.000, 1 milhão de anos, a um planeta de regeneração, se nós estivermos estagnados, nós vamos ser convidados a reencarnar em planetas mais primitivos. É o degredo, é o exílio. Então o que adianta ficar preso a datas em que a Terra se transformará num planeta de regeneração se nós não fazemos nada por nós próprios? Não vai adiantar nada. Numa outra oportunidade a gente pode comentar sobre os exilados de Capela, o que aconteceu com espíritos que em Capela eram bastante evoluídos, não eram evoluídos de acordo com o planeta, e aqui na Terra eles já eram bem melhores à época quando vieram para cá. Aos que aqui estavam foram obrigados, devido a falhas reiteradas, a reencarnar em planetas, no caso aqui a Terra, em planeta mais primitivo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós na nossa jornada, se não nos atentarmos à reforma íntima, à reforma moral. Então vamos raciocinar desta forma, vamos esquecer um pouco as datas desse planeta de regeneração e vamos começar a agir, vamos começar a nossa reforma, o nosso trabalho de mudança, priorizando conquistas espirituais. Boa noite aí, gente, a todos, Otávio, Leila, Lília, Francis, muita gente já compartilhando aí a nossa live de terça-feira. É uma honra para nós poder ser um colaborador da doutrina espírita. Hoje, especificamente, aqui no nosso querido centro, na página do nosso querido Centro 3 de Outubro, aqui em Varginha. Então, boa noite a todos. Obrigado aí pelos likes, pelos compartilhamentos. A doutrina espírita agradece esse comprometimento de vocês. Você que está chegando agora, estamos no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No decorrer deste capítulo, surgem algumas palavras interessantes que os Espíritos vão nos ensinando, nos explicando o que o Cristo quis dizer. A afabilidade e a doçura são manifestações da benevolência. Olha que interessante. Está lá neste capítulo. A afabilidade e a doçura são manifestações da benevolência. Afabilidade aqui no sentido de delicadeza, cortesia, amabilidade. São características de uma pessoa afável. E não podemos esquecer que quando os Espíritos falam que essas virtudes são manifestações da benevolência, não podemos esquecer a questão 886 do Livro dos Espíritos, que no entendimento de Jesus diz que a benevolência para com todos é uma das expressões básicas da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Então esses três pilares muito delineados, muito importantes da caridade no entendimento de Jesus, a gente encaixa essa benevolência aqui no nosso estudo de hoje, entendendo então que você ter essa brandura, você ter essa calma, essa paz, essa cortesia, essa delicadeza para com os outros, é uma forma de caridade. Não tenhamos dúvida disso. A caridade se expressa por diversas formas aqui, falando da caridade moral. A caridade material é aquela que a gente presta, dá um agasalho a uma pessoa que está com frio, um prato de comida àquele que está com fome, um remédio àquele que está doente, que são expressões de caridade material importantíssimas também. Não podemos
procurar exercer, praticar só uma das formas de caridade. Precisamos das duas. Precisamos de ter a caridade moral e praticar a caridade moral e a caridade material. Então é muito importante, aí mais pessoal continua aí participando. Boa noite aí a querida Elisete, Cândido sempre conosco. Prazer ter todos vocês aqui. Otávio, Lília, muito obrigado aí por todos. Se eu esquecer algum nome, me perdoe, mas todos certamente estão sendo iluminados neste momento pela espiritualidade que nos assiste a cada terça-feira de reflexão e estudos na doutrina cristã. Então vamos lá. A afabilidade e a doçura são manifestações da benevolência, portanto, expressões da caridade. A doçura que o Cristo, que os Espíritos se referem à expressão do Cristo é no sentido de meiguice, carinho. Agirmos mais desta forma para com os outros, começando dentro da família. Tem muitas pessoas que, quando se defrontam na rua, no ambiente de trabalho, têm um comportamento mais doce, vamos dizer assim, mais meigo, mas em casa é um comportamento muito contraditório ao que ela é na rua. Eu conheço até um caso de uma família que foi assistir o pai fazendo a palestra e as crianças falaram com a mãe deles que estavam assistindo a palestra, falaram, mas o papai podia ser em casa igual ele é aqui, né? Na palestra, tão doce, tão afável. Então temos que ser doces, afáveis, delicados, amáveis com todos. É difícil? Claro. Hora nenhuma estou dizendo que é fácil. Perder a calma, perder a paciência, ser indelicado é um convite a cada segundo. Cada segundo chega um convite para expressarmos esses vícios que ofuscam todas essas virtudes que estão dentro de nós. Outra coisa para salientarmos em relação a essas virtudes comentadas hoje é que não basta, como está nesse capítulo escrito, são palavras do capítulo, não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração, se o espírito, o sentimento não tem nada a ver com isso. É o famoso falar da boca para fora. É o famoso falar da boca para fora. Será que o que a gente está falando expressa o que a gente sente no âmago do nosso coração, da nossa alma? Vamos trabalhar mais esse ponto, refletir sobre isso para a gente caminhar mais um pouquinho. E muito interessante, complementando essa questão do falar da boca para fora, o homem muitas vezes é enganado, o homem engana o homem engana o homem, mas, porque o homem é enganado pelas aparências, mas as aparências não enganam Deus, nós sabemos disso. Isso é básico no nosso conhecimento cristão. Deus nos conhece a todos pormenorizadamente. Deus nos olha com os nossos próprios olhos, da mesma forma que nós nos vemos. Deus também nos vê, de dentro para fora. Aliás, ainda com a visão ainda mais perfeita do que nós, olhando para nós mesmos. Que nós às vezes achamos que somos bons demais. Deus sabe que nós estamos naquela escala, naquele ponto. Nem bons nem maus, apenas ignorantes, que precisamos acordar para as leis divinas que estão na nossa consciência e sempre estiveram. Vamos lá, seguindo o nosso estudo, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Num outro subtítulo, os Espíritos comentam sobre a paciência, outra virtude muito importante. Vamos ser pacientes, pois paciência também é caridade. A paciência é caridade, a paciência também é uma expressão da caridade, pois ao perdoarmos aqueles que foram colocados no nosso caminho para serem causadores, para serem instrumentos do nosso sofrimento, a nossa paciência está sendo colocada à prova. Nossa paciência está sendo colocada à prova quando nos defrontamos, quando nos interagimos com essas pessoas
que a gente acha que são desafetos, mas às vezes o desafeto somos nós mesmos, né? A gente acha que o erro é do outro. Essas pessoas que foram colocadas no nosso caminho é para testar a nossa paciência. Então essa paciência aí também como virtude que é englobada, que é abarcada pela caridade, que é embarcada pelo amor. Haja vista que a lei de amor, justiça e caridade é uma lei só. Justiça, amor e caridade são inseparáveis, um tripé que forma uma lei só. Então a gente tem que raciocinar dessa forma também sobre a paciência. Estamos sendo pacientes no nosso dia a dia? Estamos sendo pacientes conosco mesmo? Temos que ser pacientes conosco mesmo. As coisas não estão dando certo, estão demorando. Calma, calma. Vamos agir, vamos trabalhar, mas vamos ter consciência de que tudo vem à sua hora, no tempo de Deus e não no nosso tempo. Boa noite, Ana. Entrou agora há pouco. Prazer tê-los todos aqui conosco estudando. Falando então dessa questão da paciência, que a paciência é testada quando pessoas entram na nossa vida para testar essa paciência como instrumentos causadores do nosso sofrimento e da nossa dor. Temos que lembrar que as bênçãos são sempre mais numerosas do que as dores. As bênçãos que recebemos são sempre mais numerosas, abrangentes do que as dores. E às vezes a gente dá total valor ou muito mais valor à dor do que às bênçãos. Toda dor e todo sofrimento tem dia e hora certos para acabarem. Mas a gente acha que nunca vai acabar, que somos pessoas que viemos aqui para sofrer, que Deus está sendo injusto conosco. Não, vamos pensar assim não. Vamos agir para que essa dor seja superada, esses obstáculos sejam superados e vamos continuar caminhando com paciência, mas com ação, com conduta cristã. Porque ser paciente é ser cristão. Ser paciente é ser cristão. Ser paciente é ter virtude. Ser paciente é agir com caridade, é exercer a caridade. Um outro subtítulo deste capítulo vem como obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura. A gente não tem falado que é importante ser brando, ser pacífico. Então a obediência e resignação também tem uma profunda relação com essa doçura, com essa meiguice, com essa afabilidade que devemos ter no nosso dia a dia. Boa noite ao Francis, que está aí também acompanhando aí os nossos estudos, uma honra para nós. Lembrando que quinta-feira estaremos juntos, na página Espiritismo por Dentro, em mais um estudo, também sempre muito importante. Mas vamos lá. Obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura. A obediência, os espíritos aqui nos trazem um resumo bastante interessante, consentimento da razão, e a resignação, um consentimento do coração. Olha que interessante. Resignação, consentimento do coração. O que seria resignação, consentimento do coração? Submissão às leis de Deus. A gente aceitar as leis de Deus. A gente entender que não somos os seres mais importantes do universo. Estamos apenas caminhando no início. E há sim uma força, algo muito maior que coordena tudo isso, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus. Se nós já evoluímos na atividade intelectual, a indiferença moral ainda nos assola e ainda nos domina. O certo seria caminharmos concomitantemente num aprendizado intelectual e moral. Não necessariamente na mesma escala, mas o que está acontecendo é que intelectualmente o homem desenvolve, mas a indiferença moral continua predominante, ou seja, não estamos acompanhando a evolução moral como deveríamos estar evoluindo. A ciência descobre coisas maravilhosas, mas o homem continua deixando que os vícios o dominem e não vencendo os vícios. Vamos dar ouvidos aos ensinos, vamos dar ouvidos à ciência,
mas vamos também permitir que as conquistas morais penetrem em nosso coração. Vamos permitir que as conquistas morais penetrem no nosso espírito. Ou melhor dizendo ainda, vamos deixar que as conquistas morais aflorem do nosso espírito, floresçam, porque, como eu acabo de dizer, elas estão já conosco. Todas as virtudes estão conosco. Mas o que acontece é que é mais fácil deixar os vícios se manifestarem do que as virtudes. É isso que tem acontecido conosco há milênios, há milhões de anos. Mais um ponto para a nossa reflexão aí da noite. No outro subtítulo ainda desse capítulo, você que está chegando aí agora, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo. No último subtítulo, os Espíritos nos ensinam lá sobre a cólera. O que é a cólera? A cólera é a raiva, é a fúria que domina a humanidade, que provoca discórdias, guerras, crimes, problemas terríveis. E às vezes com causas desprezíveis, mas se transforma em algo grandioso que sai do controle do homem. E se a gente se atentasse que a cólera não resolve problema nenhum, e que a cólera altera a nossa saúde, compromete mesmo a nossa própria vida, a gente perceberia que nós somos a primeira vítima de nossa cólera. Nós somos a primeira vítima da nossa raiva, da nossa fúria para com os outros. Por que então agimos dessa forma? Por que agimos desta forma? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes, são relativos ao espírito, ao coração, não são do corpo, são do espírito. O homem permanece vicioso com vícios porque quer permanecer com vícios. O homem permanece vicioso com vícios porque ele quer permanecer assim. Pois aquele que quer se corrigir sempre consegue a correção almejada, sempre consegue atingir a correção. Então, é uma questão de vontade, disciplina, consciência, nós já temos disso. Quando a gente erra, a gente sabe que errou. E a gente erra sozinho, como eu sempre digo. A gente fica culpando outras pessoas por nós termos cometido erros, mas nós erramos sozinho. Então a gente aí trabalhou, já passou meia hora, que é mais ou menos o tempo que a gente discorre em cada capítulo. Esse é um capítulo bem curto, mas de uma importância, como todos os outros, muito grande. E a gente deixa aqui a sugestão para que vocês leiam e estudem esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, haja vista que eu toquei apenas nos pontos principais para trazer aí, para chamar a sua atenção, para você ler o capítulo com calma, várias vezes, que lá estão ainda muito mais informação, muito mais conhecimento que a espiritualidade traz até nós. Deste ano de 2020, este é o nosso último estudo das terças-feiras, né? Paramos no capítulo 9, só para a gente dar uma pausa. Mas em janeiro, ainda não sei a data, mas a gente vai publicar na página do Centro Espírita 3 de outubro. Em janeiro estaremos de volta e acredito que lá para abril a gente já tenha estudado aí os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando terminarmos, o que vai acontecer? A gente vai voltar para a introdução, para o capítulo 1 e vamos estudar tudo de novo, com outros colaboradores, com outros estudiosos aí da doutrina espírita, para que a gente possa aprender sempre junto. Agradeço a todos que estiveram conosco, todos que estão aí compartilhando o nosso estudo. Vamos chamar a atenção, lembrarmos que estamos no mês de dezembro e é o mês do Natal. Então vamos, mais do que nunca, a cada dia deste mês, lembrarmos o que é o Natal,
a essência do Natal. Vamos festejar, reunir a família, que ótimo, que maravilha, vamos sim. Mas a essência do Natal é lembrarmos do que o Cristo nos deixou, do que o Cristo nos deixa a cada segundo. Essa proposta de modificação de vida, essa proposta de sermos melhores a cada dia. Não vamos esquecer disso. No dia 25 de dezembro, enaltecer o Mestre, orar e nos conscientizarmos que podemos ser melhor a cada dia. E em especial, 2021 chegando, sermos melhores em 2021 do que fomos neste ano de 2020. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Vamos finalizar nosso estudo da noite com uma oração, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade deste aprendizado, para que a gente possa colocar em prática aquele conhecimento sobre a doutrina cristã que chega até nós. Que a paz do Cristo chegue até nós e continue para sempre conosco e com a nossa família, e que suas pegadas luminosas sempre nos conduzam a um lugar melhor, ao reino de Deus, a uma evolução, esta evolução que todos nós um dia alcançaremos. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade com o capítulo 10, se Deus quiser. Boa noite a todos e até mais.